Olá, meus amigos. Neste vídeo vamos resolver um pequeno probleminha de aritmética, certo? Com a abordagem que nós vamos fazer é separar o problema em alguns casos, tá? Então vejamos qual é o problema. Temos dois números, A e B. Diz que A mais B é igual a A vezes B, que por sua vez é igual a A sobre B, certo? Pedindo que calculemos o valor de A menos B, certo? Então, inicialmente, observe o seguinte: aqui nós temos uma fração, né? Nós temos a fração aqui A sobre B. Como o denominador dessa fração é B, né, de cara nós já sabemos que o B tem que ser diferente de zero, tá? Porque senão não faz sentido essa fração aí. Então, B é diferente de zero. Agora, nós vamos dividir o problema em dois casos. Será que o A pode ser zero? Tá? Ou será que ele não pode? Então, no primeiro caso, nós vamos considerar que o A é igual a zero, tá? Então, primeiro caso. Então, para o nosso primeiro caso, vamos considerar que o A é igual a zero. Bom, se o A for igual a zero, o que vai acontecer? Olhando para essa primeira igualdade aqui. Teremos A mais B igual a B, só que estamos considerando A igual a zero. Então, 0 mais B é igual a 0 vezes B. 0 mais B é B. E 0 vezes qualquer coisa é 0, ou seja, 0 vezes B é 0. Então, aconteceu o quê? Um absurdo, B igual a 0. Né? B não pode ser igual a 0, porque ele é denominador de uma fração. Então, isso aqui não pode acontecer. Então, esse primeiro caso está descartado. Então, se o A não pode ser 0, é porque o A tem que ser diferente de 0. E aí, o segundo caso é o único caso válido, né? Então, o A deve ser diferente de 0, tá? Bom, agora vamos olhar para a segunda igualdade. Temos A vezes B igual a A sobre B. Como o A é diferente de 0, né, nós já podemos concluir isso, é válido fazer o cancelamento que a gente vai fazer agora, certo? Então eu vou cancelar aqui o A com o A. Daí nós ficamos com a seguinte igualdade: B igual a 1 sobre B. Agora a gente coloca 1 aqui embaixo, faz mesmo pelos extremos. Então, B vezes B é B ao quadrado, e 1 vezes 1 é 1. Daí isso implica que B é igual a... Não pode esquecer isso aqui, ó, mais ou menos raiz quadrada de 1. Portanto, B é igual a 1 ou B igual a menos 1. Então, note que agora, né, nós temos dois casos a considerar: B igual a 1 ou B igual a menos 1. Será que B pode ser 1? Será que B pode ser menos 1? O que é que acontece se o B for igual a 1, pessoal? Ó, notemos que, voltando aqui à primeira igualdade novamente, ó, A mais B é igual a A vezes B. Se o B for 1, o que é que vai acontecer? A mais 1 igual a A vezes 1. A mais 1 igual a A vezes 1, que é A. Essa igualdade é impossível de acontecer, tá? A mais 1 nunca pode ser igual a A. Porque aqui nota que você é conduzido ao absurdo que 1 é igual a 0. Porque você cancela o A, não fica nada, só você tem 1 igual a 0. Né? Que é um absurdo. Então, o B não pode ser 1. Está descartado este primeiro caso aqui. Se o B não pode ser 1, ele só pode ser menos 1. Vamos ver se tem algum problema o B ser menos 1. Vamos fazer a substituição na primeira igualdade ainda. Vamos lá. Então, temos o seguinte: A mais B é igual a A vezes B. Se o B é igual a menos 1, então ficamos com A mais menos 1 igual a A vezes menos 1.
mais com menos é menos, então temos A menos 1, mais com menos é menos de novo, A vezes 1 é A. Passamos o menos A para esse membro aqui positivo, então temos A mais A igual, passamos o menos 1 para o outro lado, então temos que isso é igual a 1. A mais A, 2A, igual a 1. Então isso implica que o A é igual a 1 meio. Certo? Bom, então descobrimos assim os valores de A e o valor de B, certo? O valor de A e o valor de B. O que a questão nos pedia era o valor desta diferença aqui, A menos B. Então resta só calcular quanto é que dá essa diferença, certo? Quanto é A menos B. Então vamos lá fazer a continha. Então temos o seguinte: A menos B fica igual a 1 meio menos 1. Então fica 1 meio, menos com menos é mais 1. Aqui a gente aplica o método da borboleta para fazer MMC. 1 vezes 1 é 1, 2 vezes 1 é 2, 2 vezes 1, 2. 1 mais 2, 3 meios, tá? Então este aqui é o valor que foi pedido na nossa questão, certo? Espero que vocês tenham entendido, tá? E até o próximo vídeo.